Eu me chamo Arnaldo Lírio e sou coordenador da Comissão de Acessibilidade do CAU Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa com cerca de 70 anos, cabelos grisalhos, de óculos, estou com uma camisa azul e o ambiente que tem aqui no fundo é o meu escritório. Né? Nós estamos iniciando esse evento importantíssimo e eu vou explicar um pouquinho mais tarde por quê, mas vou dizer agora como é que surgiu a ideia de se fazer essa conversa sobre anuidades diferenciadas para arquitetos e urbanistas com deficiência. Né? Tudo começou com um atendimento do CAU a uma arquiteta com deficiência auditiva. Ela estava conversando com o atendimento, o conselheiro Vicente Rodrigues, naquele momento, passou, assistiu, testemunhou aquilo e levou a questão que a arquiteta levantava sobre o fato dela ter dificuldade de pagar por 1000 questões, levou isso para a plenária. Na plenária, ficou decidido que a CTA, a Comissão de Acessibilidade, estudaria propostas para que se fizesse algum tipo de diferenciação na anuidade das pessoas com deficiência. Então, não é uma questão fácil, realmente, né? Ela precisa de uma série de análises e de considerações também, né? À luz da Lei 13.146, da LBI, né? Do censo do IBGE também, que recentemente disse qual a quantidade de pessoas com deficiência que existe. Analisar também deficiências em pessoas e arquitetos e urbanistas, como é que isso influi nas atividades desses profissionais, né? E a gente pesquisando vários documentos, preliminarmente, a única coisa que nós achamos foi um projeto de lei da OAB, do escritório do deputado federal Otávio Leite, né, que propôs essa questão para advogados. Não, para arquitetos não existe resolução nesse sentido. Então, a gente decidiu fazer uma espécie de uma estratégia para poder fazer esse estudo e criar uma proposta para ser levada ao CAU Rio de Janeiro, para ele encaminhar ao CAU-BR. O CAU-BR, então, estudaria essa questão e delibera sobre como é que isso pode ser resolvido. Né? Então, a proposta está em andamento. Essa nossa palestra, nosso papo aqui, nossa mesa, desculpe, é exatamente a primeira parte dessa proposta. Né? Nós trouxemos, então, o colaborador desse PL que nós descrevemos, doutor Geraldo Nogueira, para ele explanar como é que foi elaborado esse PL. Ele colaborou muito nessa elaboração lá no escritório, trabalhando com o deputado Otávio Leite, né? E ele gentilmente se dispôs a vir aqui. O doutor Geraldo Nogueira é um conhecido nosso de vários outros eventos e de outras instituições também. Ele já foi subsecretário da pessoa com deficiência, né? Ele é membro do Conselho das Pessoas com Deficiência, né? Ele mesmo é cadeirante. Então, o doutor Geraldo ele tem todos os gabaritos, tem todo o potencial para poder fazer essa análise e nos ajudar na formulação dessa proposta. Eu vou ler aqui a mini bio do doutor Geraldo e, em seguida, vou passar a palavra para ele e nós começamos o nosso evento. O doutor Geraldo é graduado em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, SUESC, pós-graduado em Magistério Superior em Direito pela Universidade do Estado de Sá, tem doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino. Atualmente é superintendente de ação para pessoas com deficiência da Subsecretaria de Cuidados Especiais do Estado do Rio de Janeiro. Exerce a direção da Diretoria de Pessoa com Deficiência da OAB e atua como membro do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. Né? Foi membro do Conselho Pleno da OAB, subsecretário da Pessoa com Deficiência e do Trabalho do município, fundador e diretor jurídico do Conselho Nacional dos Centros
de Vida Independente, CVI Brasil, vice-presidente para a América Latina da Rehabilitation International e publicou os livros Pessoas com Deficiência, Opinião e Crítica, Como Criar uma Organização na Sociedade Civil e Aconteceu Comigo. Tá? Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui e passo a palavra para o senhor. Obrigado. Arnaldo, querido amigo, muito obrigado. Eu cumprimento a todos, né, que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Cumprimento também os colegas que estão aqui conosco para o debate. E eu queria também agradecer o convite ao CAU-RJ, né, essa instituição tão importante que tem um histórico já de tanto conteúdo há tão pouco tempo, né? O CAU que nasceu aí em 2010, 2011, acho que foi por aí, que eu me lembro que eu fiz uma visita logo na primeira sede aqui no Rio, em 2012, e a gente ficou com muita esperança, né, que a instituição criasse substância, e olha que surpresa, né? O CAU hoje é uma realidade no Brasil, uma instituição importante, um conselho de classe, mas que tem um papel muito maior do que um conselho de classe, né? Interfere no meio ambiente, na sociedade, no meio urbanístico, enfim. Com muito orgulho que eu estou aqui, com muita honra, né, com esse convite, e agradeço, né, ao CAU, nas pessoas do Arnaldo e da Regina Cohen, né, que são membros da Comissão de Acessibilidade, que está tocando essa proposta, né, inicial, a gente começando aqui com esse evento, mas já me coloco também à disposição para somar esforço com vocês aí na parte jurídica, né, para a gente dar uma olhada juntos, para ver se avança nesse tema que a gente está trazendo aqui, que é exatamente valorizar o arquiteto, né, enquanto pessoa com deficiência e profissional da área de arquitetura, né? Então, precisa ser valorizado nesse sentido. Bom, o Arnaldo já fez a minha apresentação, né? Eu sou um ativista da causa já de muito tempo, sou cadeirante, como ele falou, sou um homem branco, estou usando óculos, eu estou aqui, tenho cabelos grisalhos, né? O Arnaldo falou aí mais ou menos a idade dele, eu também, ele não falou certo, ele falou mais ou menos, então vou falar que eu estou entre os 50 e os 80, né? Eu acho que é muito tempo, né, para a pessoa decidir, mas exatamente, eu estou na faixa de entre os 50 e os 70, tá bom, diminuir 10 anos aí para facilitar. Eu estou aqui no ambiente de um escritório, no fundo eu tenho ali uma parede de creme com 2 quadros bem carioca, um é o Pão de Açúcar, o outro é o Cristo Redentor, tem uma mesa ali de trabalho e tem um sofazinho com umas mesas. Eu estou usando uma camisa escura, né? E como eu disse, já estou de óculos. Bom, vamos falar assim, eu queria fazer primeiro, assim, para quem nos acompanha aqui nessa live, né, entender qual é o objetivo, né, de você ter um benefício voltado para profissionais de determinada categoria. O que ocorre? As pessoas com deficiência, elas estão sempre, por conta das condições que a deficiência impõe, as pessoas estão em desvantagem, né? A sociedade e, dentro das suas categorias profissional, está em desvantagem perante aqueles outros colegas, né? Isso é natural, a deficiência impõe isso, porque ela gera uma incapacidade. No meu caso, por exemplo, né, como eu sou cadeirante, tenho dificuldade de mobilidade, eu tenho uma incapacidade de deambular, de andar com as próprias pernas. Essa é a incapacidade, ela é bem pontual, é de não andar com as próprias pernas, até porque eu ando de cadeira de rodas, ando de carro, ando de outras formas, mas eu não ando com as próprias pernas. Essa é a minha incapacidade. No entanto, essa incapacidade, ela em determinados momentos gera incapacidade, até por conta de barreiras externas, né? Sejam barreiras físicas, arquitetônicas, né? Ou barreiras até atitudinais. Então, coloca a gente em desvantagem. Então, nesse momento que há uma desvantagem, e isso é real, né? E isso é real, é preciso que haja, vamos dizer assim, discriminações. No direito a gente chama de discriminações positivas, né? Ou os movimentos sociais chamam muito de ações afirmativas. E a população, no geral, conhece muito, fala muito em benefícios, né? Mas, na verdade, a palavra benefício, ela gera uma ilusão de que a pessoa está tendo uma benesse, como se ela estivesse sendo privilegiada com aquela discriminação positiva ou
ou exatamente o que eu falei aí, de você ter uma ação afirmativa ou ação afirmativa. O que é discriminação positiva? Vou fazer uma imagem aqui para aqueles que podem ver, né? Eu estou usando as duas mãos e estou colocando uma mão abaixo da outra, né? As pessoas, a sociedade estaria nessa minha mão aqui acima, e as pessoas com deficiência estariam nessa posição aqui em relação à sociedade um pouco abaixo. Então, você discrimina positivamente, né, para igualar. Né? Então, essa discriminação, ou essa ação afirmativa, ou esse benefício, ele não é um privilégio. Ele é exatamente para tirar a desvantagem social que esse segmento tem. Então, o objetivo não é ultrapassar a sociedade, é igualar. É uma discriminação positiva, uma ação afirmativa, um benefício para igualar as condições. Então, é igualdade de oportunidades. Para gerar a igualdade de oportunidades, você tem que ter, em determinados momentos, essa discriminação positiva. Bom, dito isso, né, eu estou até clarificando isso, porque eu lembro quando nós começamos esse movimento lá no nosso conselho de classe, que é a OAB, né, aqui no Rio de Janeiro, quando nós começamos, aí sem citar nomes, mas eu me lembro que um colega me abordou dizendo o seguinte: não, olha, não são só os advogados com deficiência, tem muitos advogados em dificuldade. Eu falei, olha, isso é fato, né? Sempre vai ter pessoas com dificuldade. E aí, claro que ele estava colocando uma dificuldade do ponto de vista econômico, social, né? Que é claro, né? A sociedade sempre tem os segmentos todos, independentemente de categoria profissional, vai ter profissionais que estão com mais sucesso na carreira, estão financeiramente, né, vamos dizer assim, colhendo mais recursos financeiros, tendo mais sucesso na profissão, e outros que não, né? Então, isso é normal dentro da sociedade, é um fenômeno dentro da sociedade capitalista, né? É o que ocorre. E ele quis colocar isso, comparando, eu falei com ele, aí eu tive de explicar exatamente isso para ele, que não era essa questão, porque tem pessoas com deficiência também nessa mesma condição, tem algumas que estão bem financeiramente, outras não, né? Mas independentemente da pessoa estar bem financeiramente, né? Se ela tem uma deficiência, ela tem uma desvantagem não econômica, ela tem uma desvantagem pela deficiência. Né? Então, o fato da deficiência, quer dizer, o impedimento que aquela deficiência causa, seja de ouvir, né? Nós temos aqui, acompanhando conosco aqui, um colega que tem deficiência auditiva, que é surdo, né? O Carlos Leitão está aqui, aliás, querido amigo também, nos acompanhando aqui. Ou você tem a dificuldade da audição ou da visão, né? Ou qualquer outra deficiência, é uma desvantagem perante a quem não tem. Então, é isso que nós estamos corrigindo, não é questão econômica, nós estamos corrigindo a desvantagem pela incapacidade que a deficiência agrega à pessoa, né, ao indivíduo. Bom, ele entendeu isso, né? E aí a gente superou essa discussão, mas é exatamente isso, né? Porque gera essa confusão. Então, por isso, esse meu cuidado aqui, logo de início, explicar. Eu vou dizer agora, aí nesses minutos que me restam, aí nos 10 minutinhos, eu vou falar para vocês como a coisa aconteceu no Conselho da OAB. Né? O Conselho Federal, né, da OAB, que seria, no caso, o CAU Brasil, né? Vocês têm o CAU Brasil, a gente tem o Conselho Federal da Ordem, né? OAB Nacional, muita gente fala isso. Então, o Conselho Federal baixou um provimento, que é o provimento 177, isso foi no ano de 2017, instituindo um plano de valorização dos advogados com deficiência. Né? Exatamente um plano para valorizar esses profissionais que têm uma deficiência e, consequentemente, estão em desvantagem, é aquilo que eu falei da sociedade, né? Os outros advogados estão aqui, os advogados com deficiência estão com essa desvantagem por conta do impedimento que a deficiência faz. Então, precisava fazer um plano para tirar essa diferença e igualar, né? Criar igualdade de oportunidade. E aí foi feito esse PVAD, que é o Plano de Valorização dos Advogados com Deficiência, em 2017. E esse plano, ele traz vários... eu queria até pedir aí o nosso querido Nicolas, que está nos assessorando, aliás, já agradecendo também
assessoria aí do pessoal que está nos bastidores, para colocar para a gente esse plano em tela. Só para eu dar uma... Aliás, não, coloca, por favor, Nicolas, o acórdão, né? Porque assim, nós tivemos esse plano de valorização lá no Conselho Federal, e a partir dele nós propusemos aqui, através de uma comissão, como é a Comissão de Acessibilidade, né, que está promovendo aqui esse evento através do Conselho de Arquitetos e Urbanistas, nós também temos uma comissão dos direitos da pessoa com deficiência. Hoje essa comissão na OAB galgou o status de diretoria. Hoje é uma diretoria de pessoas com deficiência na OAB do Rio de Janeiro. Mas nessa época, 2017, nós éramos comissão dos direitos da pessoa com deficiência. Então, quando saiu esse provimento 177 do Conselho Federal, nós propusemos aqui que o plano fosse estudado pelo Conselho Regional, né? A OAB aqui também ela tem um conselho, que é chamado Conselho Pleno, onde tem advogados com mais renome, mais reconhecido, mais experiência, que compõem esse conselho, né? Eles entram, geralmente, quando tem a eleição da OAB, né, que elege a presidência, vice-presidente, diretor financeiro, diretor secretário, também elege o conselho. São 160 conselheiros, né? E esses conselheiros têm os titulares e os suplentes, eles votam para decidir os caminhos da OAB, né? Então, nós apresentamos um plano, aí a nossa comissão elaborou um plano com base no plano, no provimento 177 do Conselho Federal, nós elaboramos um plano de valorização dos advogados com deficiência, um plano regional, e apresentamos o Conselho. Então, isso que está em tela é a resolução, né, o acórdão, na verdade, na resolução não, o acórdão, que foi já em 2019, o Conselho aprovou esse plano que a gente apresentou. Dá uma descidinha, Nico, só para a gente ver o finalzinho, que vocês vão ver lá que a decisão do Conselho, ela foi unânime, está lá embaixo, aprova o plano por unanimidade. E uma das questões que nós colocamos no plano foi a redução da anuidade que os advogados pagam ao Conselho, porque os advogados estão muito em desvantagem, né, perante aos advogados sem deficiência. Ainda está, né, ainda tem muitas diferenças. Então, saiu esse acórdão com essa decisão. Aí o Nicolas colocou agora, vocês vão ver que no finalzinho aqui está escrito, ó, decisão unânime, né, aqui em maiúsculo, aqui, em caixa alta, a última frase em caixa alta, decisão unânime. Então, fica aí, falou aqui, a proposta está em sintonia com o provimento 177 do Conselho Federal e visa resguardar a inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos dos advogados e das advogadas, permitindo que a classe exerça sua profissão de forma plena. A aprovação devendo o referente plano ser implementado pela diretoria do Conselho Seccional, por intermédio da comissão, em conjunto com a CAARG-RJ. A CAARG é a nossa Caixa de Assistência dos Advogados, né? E as subseções, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, decisão unânime. Então, foi aprovado o plano como estava, na íntegra, por decisão unânime. Bom, a partir disso, né, aí o Nicolas pode colocar agora o plano aí em tela. Ele é longo, assim, a gente não vai ler ele todo, só vou fazer uns pequenos comentários, né, sobre o plano, porque o plano, aí essa resolução, a partir do acordo, teve uma resolução com aquilo que ficou aprovado lá no Conselho. E aí, essa resolução, ela aprovou tópicos de ações, que é um plano de valorização dos advogados com deficiência, né? Então, entra na questão da acessibilidade, da garantia da acessibilidade, da garantia da empregabilidade. Quer ver aqui, ó, ele traz... Eu não sei se o Nicolas já conseguiu, ainda não, né? Então eu vou por aqui. Ele tem aqui, ó, o plano, ele faz umas definições do que é deficiência, do que é acessibilidade, o que é desenho universal, o que é tecnologia assistiva, o que são barreiras, aí destrincham as barreiras, depois comunicação, e
o plano tem os seguintes princípios norteadores, é aqui que eu queria falar. A não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão, a acessibilidade, a igualdade de oportunidades e o acesso em igualdade, né, de condições. E ele é estruturado em 5 eixos, que é o eixo... primeiro é o eixo do cadastro dos advogados, né, assim, porque a OAB não tinha assim, no cadastro, quando a pessoa se inscreve na ordem, não tinha essa pergunta se a pessoa tem uma deficiência. Então, veja bem, no Rio de Janeiro, todos são inscritos mais de 200 mil advogados e nós não sabemos quantos advogados desses que estão registrados na OAB têm deficiência, porque não era feita essa pergunta no cadastro, né? Então, a partir do plano, uma das coisas que está aqui no eixo, exatamente o que eu estava aqui falando para vocês, o primeiro eixo temático, que é o cadastramento, passou a ter essa pergunta, se a pessoa tem uma deficiência e qual deficiência ela tem. O segundo eixo é a empregabilidade, né, dos advogados, porque aí o plano estimula a OAB provocar a contratação de advogados com deficiência pelos escritórios. Trata da questão da acessibilidade e prerrogativa dos advogados, então garantir acessibilidade não só nas sedes, né, e subseções da OAB, mas também nos tribunais, nas salas de apoio que são colocadas pela cidade para os advogados utilizarem, e também a política de incentivo. Nessa política de incentivo é que entrou essa questão da redução da anuidade, que eu já vou falar mais dela aqui. E a capacitação também, qualificação desses profissionais, né? Então, essa resolução trouxe esse resumo do plano, trazendo os eixos, trazendo algumas definições e já trazendo alguns incentivos. Bom, o plano trouxe lá também essa questão da redução. Então, a partir do plano, a OAB, por exemplo, hoje, nós temos algumas seccionais que já implantaram a redução da anuidade. Por exemplo, o Paraná, a OAB do Paraná, de Santa Catarina, de Sergipe e algumas outras que eu não me recordo. No Rio de Janeiro, essa questão nós apresentamos na época, né, depois que saiu essa resolução, a resolução saiu em 2020. Veja bem, o Conselho Federal aprovou em 2017, 2019 nós conseguimos aprovação no Rio, 2020 saiu a resolução, nós apresentamos em 2021 a OAB e a OAB colocou em estudo e nesses 2 anos ainda esse estudo não foi concluído, o setor financeiro da OAB para implantar. Paralelamente a isso, né, como eu estava na assessoria do deputado Otávio Leite, o deputado federal Otávio Leite, isso no ano de 2021, como o Arnaldo aí já mencionou, eu tive a oportunidade de conversar com um deputado, né, que é também um ativista da causa, sempre pautou as bandeiras dele, a principal era a atuação na área das pessoas com deficiência. Então, eu propus lá a ele que a gente fizesse um estudo para fazer uma alteração no Estatuto da Ordem, da OAB, né, que é uma lei federal. Então, que a gente alterasse essa lei para incluir alguns direitos dos advogados com deficiência. Então, bem o que eu peguei ali, assim, fiz um resumo, é claro que para a lei você muda um pouco, né? Isso é que a gente tem que pensar num caráter nacional. Quando a gente fez a resolução aqui, a gente fez muito ela voltada para o Rio. Tanto é que o Conselho ele não toma, o Conselho Federal não tomou uma decisão para todas as OABs seguirem. Ele tomou uma decisão, vamos dizer assim, um eixo principal, né? Todas as OABs teriam que seguir pelo menos aquele eixo principal, mas não é impositivo e deixa aberto para cada seccional da OAB, né, cada estado, decidir como quer fazer. No caso do Rio, nós apresentamos uma proposta aí, com base no provimento do Conselho Federal, mas nós adequamos para a nossa realidade do Rio de Janeiro, né? E o Conselho aprovou, certo? Mas quando você passa isso para uma lei federal, aí a gente está pensando em termos de Brasil. Então, nós fizemos uma pequena modificação do que a gente já tinha proposto, do que está no provimento 177, e apresentamos esse projeto de lei, né, que eu não sei se o
o Nicolas consegue colocar em tela esse projeto de lei, só para a gente também não vai ler o projeto, porque ele é um pouco extenso, né? Mas a gente pode ler lá a proposta, por exemplo, o que a gente fez nesse projeto de lei foi alterar o Estatuto da Ordem. Então, a gente criou no Estatuto, esse PL está tramitando lá na Câmara dos Deputados, foi criado o artigo 7C, aí são direito das advogadas e dos advogados com deficiência. Aí criou todos esses direitos, que aí vai do item 1 ao item 9º, né? E o item 9º nos interessaria aqui mais de perto, porque eu não sei se o Nicolas consegue colocar ele aí. Ah, colocou. Vê se você consegue colocar o item 9º desse... Ele deve estar logo na primeira página, né? Que aí eu vou mostrar para vocês aqui, esse item 9º, que ele traz aqui essa questão da isenção das anuidades para os advogados. Consegue colocar o item 9º? Tá, mas o item 9º não está aparecendo, né? Ou tá? Para mim, pelo menos... Ah, para mim não está aparecendo, engraçado, é. Então tá, então não tem problema. Mas aí eu vou aqui, exatamente. Esse item 9º, então, ele fala aí da isenção, né? De 25%, 35% e 50% para advogados com deficiência leve, moderada e grave. Então, quer dizer, 25% seria para deficiência leve, 35% para deficiência moderada e 50% para deficiência grave. Esse mesmo, no caso do Estado do Rio de Janeiro, a gente fez essa mesma proposta no nosso, essa resolução, né, que colocou em tela, ela trata desses mesmos percentuais. Aí no parágrafo 1º, a gente colocou que ficará a cargo da OAB, né, observadas as normas gerais em vigor, que define o conceito de pessoas com deficiência e estabelecer os parâmetros de avaliação das deficiências, se leve, moderada ou grave, conforme previsto aí no inciso acima, né, nesse inciso 9º desse artigo. Até o advento da regulamentação do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 13.146, que é a LBI. Né? Essa lei, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz, o artigo 2º dela traz o conceito de pessoa com deficiência, e o parágrafo 2º desse artigo 2º diz que haverá uma avaliação psicossocial da pessoa com deficiência, para definir menor a deficiência. Só que esse instrumento ainda não saiu. Presentemente, né, o governo atual, o governo Lula, montou um grupo que está estudando esse instrumento de avaliação biopsicossocial. Inclusive, o governo está reativando o programa de políticas públicas nacionais, que eu acho que é fantástico, que é o Viver Sem Limites, né? Seria o Viver Sem Limites 2. O 1, eu acho, na minha opinião, assim, poderia ter sido muito melhor. Acho que foi um ensaio que acabou não repercutindo muito, mas vem aí o Viver Sem Limite 2, né? A gente está com esperança que realmente seja uma política pública nacional, porque a área da deficiência nunca teve uma política pública nacional consistente, né? Que perpassasse por todos os estados brasileiros, todos os municípios, né? E que seja constante, né? Seja baseada numa norma federal, né? E valha para todo o Brasil. Então, está vindo aí. E esse plano ele vai depender desse instrumento para avaliação da deficiência do ponto de vista biopsicossocial. Isso vai trazer muita solução para definições de deficiência, inclusive da condição da deficiência, se ela é leve, moderada ou se ela é grave. E aí isso facilitaria a aplicação, né, no caso, por exemplo, se essa lei for aprovada, desses percentuais. Por que a gente propôs a lei? Porque, veja bem, como eu falei com vocês, fica a cargo de cada OAB decidir isso, né? Se vai dar essa condição ou não. Então, pode ser que alguma OAB decida que não vai dar essa condição, ou vai dar um percentual de 25% para todos. Né? Isso vai criar uma desigualdade no país, cada OAB vai decidir de um jeito.
Então, se a lei federal for aprovada, aí sendo lei passa a valer esse critério para todas as OABs, vão ter que se enquadrar nesse critério, né? Então, era isso que eu queria apontar, né? Eu não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida, mas fico aqui à disposição para as perguntas, né? E para a gente fazer um debate aí. Devolvo a palavra ao querido Arnaldo aí, que está conduzindo essa nossa live. Perfeito. Eu poderia dizer que foi uma apresentação super didática, né? Você abordou toda a questão e a metodologia e os procedimentos. Está bastante claro. Lógico que a gente tem que interpretar isso à luz do CAL, mas tá, eu acho que tudo que você falou aqui é importante, né? E eu gostaria de ressaltar, antes de passar a palavra para a Regina, que a sensibilidade que você tem com o tema sobre a sensibilidade é tão grande que a gente consegue, ouvindo você, ver todas essas providências tomadas pelo CAL. Mas não é bem assim. A gente precisa convencer o CAL sobre a importância da acessibilidade. Isso não está claro ainda. Embora existam progressos, ainda temos confusões de definições e tudo mais que nós vamos abordar, conversar ao longo do nosso papo aqui, né? Aliás, isso aqui, você inaugurou o papo, eu queria ouvir um pouquinho a Regina e esqueci de pedir para a Juliana e para a Sara para fazerem autodescrição das intérpretes, das craques intérpretes de Libras que estão nos ajudando aqui nesse evento. Antes, então, de passar para a Regina, eu pediria que a Juliana se descrevesse. Juliana. Bom dia. Então, o meu nome é Juliana. O meu sinal ele é feito com a configuração de mão do J, que vai para o U na parte da bochecha, porque eu sou uma pessoa sorridente e com muita bochecha. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, assimétricos, uso um óculos com armação redonda cor-de-rosa, estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem um fundo branco. Muito obrigado, Juliana. Depois, quando a Sara entrar, ela descreve. Regina, por favor. Regina Cohen, eu vou ler aqui o currículo da Regina, algo. Vou ler rapidamente. A Regina tem um currículo muito extenso. A Regina é arquiteta urbanista com PhD, é gerente da empresa Acesso, Projeto, Consultoria e Ensino e Acessibilidade, Acesso Sem Limite, representante do Brasil na G3ICT, consultora internacional, ex-bolsista CNPq do Núcleo Processo, visiting professor Fulbright da CAPES, na Universidade de Syracuse, Nova York, em 2014, mestrado em urbanismo e doutorado em psicossociologia de comunidades pela UFRJ, pós-doutorado FAPERJ, ex-coordenadora do Núcleo Proacesso UFRJ, com experiência em acessibilidade e desenho universal, elaborou o Manual de Acessibilidade Rio 2016, é consultora da Rio 2020, Prêmio Internacional AEEA de 2004, publicações e moções premiadas, ex-bolsista CNPq do projeto Acessibilidade na Copa FIFA 2014 e a conselheira da nossa Comissão de Acessibilidade, aliás, quase que a fundadora de tudo que tem acontecido até hoje e a responsável por essa da forma como a CTA tem se mantido e de todas as lutas que nós temos travado aqui no CAL Rio de Janeiro. Regina, com a palavra. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com pessoas que eu gosto muito, com quem eu tenho trabalhado ao longo de muitos anos, né? E a gente reativando através dessa live um assunto que o Arnaldo vinha conversando comigo e que surgiu um caso concreto de uma pessoa procurando o CAL porque era deficiente auditiva e tinha dificuldades. Fico muito feliz também de ver o Geraldo e falar, bom, eu fui conselheira titular do CAL de 2020 a 2021, né? E, na verdade, antes de mim, na gestão anterior, tinha um GT, era um GT de trabalho com o Itamar,
eu acho, e outros arquitetos que eu não sei quem são. Mas, assim, fico muito feliz de estar com todos vocês, que eu adoro todos, né? E o Geraldo, se ele não se lembra, quando eu entrei como conselheira titular, eu senti o desafio que eu tinha pela frente, né, ao criar a comissão. E, num primeiro momento, antes de entrar na questão da acessibilidade para arquitetos, normas técnicas, eu queria fazer uma mesa de nivelação de informações, conceitos, quem são pessoas com deficiência. O Geraldo não deve lembrar, mas eu escolhi as pessoas que seriam chave para dar esse apanhado, né? Geraldo Nogueira, eu acho que ele era subsecretário na época, Isabel Maior, e o Itamar também complementou, e eu apresentei, estava muito cheio, foi o primeiro momento da comissão. É só para dizer que antes o Itamar trabalhou com o GT. A comissão ainda é temporária, infelizmente, mas, se Deus quiser, ela vai acompanhar o nivelamento e como está a comissão, a diretoria, como o Geraldo falou, da OAB. Bom, agradecimentos feitos, deixa eu me apresentar. Eu sou arquiteta, o Arnaldo já me descreveu, eu sou branca, eu era mais morena, agora, por falta de ir à praia, estou mais clara, mais branquinha, né? Moro na esquina da praia, e sou arquiteta que trabalho há cerca de 30 anos, aí vou revelar a minha idade, né? Na verdade, também, Geraldo, estou entre 50 e 80, né? Na verdade, mas não tenho medo de falar, já estou naquela fase de que, além da deficiência, eu já entro também na terceira idade. Terceira idade é tão chato falar isso, né? Mas eu tenho 65 anos hoje, né? Então, a deficiência vai se somando, as dificuldades vão se somando. Eu estou com uma blusa branca, uma echarpe verde, eu uso óculos, estou com um brinco dourado. Por causa da idade, os cabelos brancos vão aparecendo. O Geraldo comentou que eu estou loura, porque tem que disfarçar os cabelos brancos, né? Então, meu cabelo está castanho claro, acabou ficando louro da última vez, né, que eu tentei esconder, mas atrás de mim é uma parede clara e sou cadeirante, me locomovo em cadeira de rodas desde 87, quando eu tive meu acidente de carro, né? E estou nessa posição hoje, estou acompanhando essa live sentada na minha cama, eu tenho que falar, porque são por causa das exigências, das condições, né? Quando a gente começou a trabalhar com acessibilidade na UFRJ, a gente falava que a deficiência não está na pessoa, mas nos espaços, mas nas cidades, é o que a gente fala hoje. Então, pelas condições de acessibilidade da minha cidade, Rio de Janeiro, eu tive um acidente muito grave, estou há cerca de um mês, meu pé arrastou num buraco, numa rampa que eu tentei subir, e foi uma coisa muito grave. Até hoje estou me recuperando. Quando eu sento, ele fica muito inchado, mas essa é uma outra história. A minha história no CAU, e aí eu vou falar no que o Arnaldo, que bom que ele descobriu e que bom que já existe uma iniciativa do Geraldo na OAB, mas eu passei por várias dificuldades dentro do próprio CAU, quando eu criei a comissão, né? Fiz um trabalho que eu acho que foi um trabalho muito legal e que o Arnaldo deu continuidade e me convidou para compor a nova comissão. Mas dizer que eu hoje não estou dirigindo, eu fiz uma grande asneira de ter vendido o meu carro na época da pandemia, 2 anos com o carro parado, só com despesas, e
hoje a dificuldade por causa dos transportes da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu dirigia na época que eu ia para o CAU e colocava o meu carro no estacionamento do prédio do CAU e acessava o elevador, era a maneira que eu tinha, porque a entrada principal existem muitos obstáculos, além do transporte para chegar lá nessa entrada. Então, a gente já começa daí. Tive que, assim, numa ocasião remota que aconteceu uma vez, meu carro enguiçou por causa da bateria que descarregou, não me lembro o que foi, e foi uma dificuldade para conseguir, o pessoal do carro tentou ajudar, e as dificuldades eram muitas. E aí eu justifico por tudo que eu passei no carro, pela entrada principal, que não é acessível, isso que o Arnaldo vem me falando, eu parei para pensar e, sim, é bastante oportuno diminuir essa anuidade para a gente já passa grandes dificuldades, as dificuldades que eu passei. Falei só do acesso, falei do estacionamento, mas se você encontrar o espaço interior do próprio CAU, fizeram um banheiro adaptado, mas, além da formação, como o Arnaldo falou, dos profissionais que ainda estão distantes de terem uma experiência concreta desde o início do projeto, não tentar inserir depois, né, porque aí fica muito mais difícil. Além dessa formação, a gente tem a questão do acesso do profissional ao próprio espaço do CAU-RJ aqui no Rio de Janeiro. E isso acontece em várias cidades, né, do Brasil. Imaginem quantas cidades a gente tem, capitais, quase todas oferecem dificuldades, né? Então, os profissionais, para acessarem, e na própria vida profissional dos profissionais, dos arquitetos e urbanistas, né? Você imagina, eu trabalhando com um projeto, agora trabalhando, prestando consultoria à Supervia, mas surgindo projetos para minha empresa, eu tenho que resolver uma questão que não vai ser nada fácil, uma edificação no centro da cidade do Rio de Janeiro, tombada pelo patrimônio histórico e que as chances de resolver o acesso são muito difíceis. Então, o acesso ao CAU também tem suas dificuldades, né? Para pessoas cegas, surdas, né? Com deficiência visual, auditiva e com outras deficiências, né? Eu brigava sempre, né? Na minha época da comissão, né? Tem sempre uma entrada nas plenárias, né? Eu não sei, o Arnaldo, tem muito tempo que eu não vou, e na entrada toca-se sempre nas plenárias o hino nacional, né? E não tinha nada, né? Como a gente tem intérpretes de Libras interpretando o hino nacional, eu não sei se continua, o Arnaldo depois me fala, né? Ou se ele puder responder, mas assim, com muito custo. Nas nossas reuniões e nas nossas lives, também a introdução de intérpretes, né? Eu pedia sempre, colocava sempre como uma dificuldade. Então, as barreiras estão dentro do próprio CAU. CAU-BR, quando soube, pediu que a nossa comissão, né, o Arnaldo pode falar mais, que a gente preparasse um documento para a gente introduzir. E é isso que a gente está conversando aqui nessa live, nesse webinar. Teria muito mais barreiras para contar. Fiz um curso no final, né, antes da pandemia, né, no final do ano de 2020, né, e os arquitetos tiveram que percorrer, o Arnaldo participou, a gente chamou outras arquitetas também,
né? Percorrer o centro do Rio, próximo do CAU, né? Então, foi uma experiência, porque não adianta só você tornar o CAU-RJ acessível se o entorno dele também não é acessível, né? A questão do transporte e tudo. Então, essa foi a minha experiência pessoal enquanto cadeirante, mas existem muitas outras barreiras, né? Nos espaços de grande parte das cidades brasileiras, e a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, capital, mas o CAU-RJ trabalha com outros municípios, e aí cabe ressaltar que, quando eu fazia parte da comissão, tinha que arrumar um transporte para ir para Rio das Ostras, Cabo Frio, porque o CAU atua em todo o estado do Rio, né? Assim como a Supervia, que é o trabalho que eu estou fazendo agora, né? Mas eu deixei de ir a muitos, por exemplo, apresente em sua cidade, CAU Rio das Ostras, Petrópolis, não sei o quê, exatamente pela dificuldade de chegar nesses lugares. E sem carro ficou mais difícil, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa conversar, mas nós, da comissão, e todas as contribuições serão bem-vindas, né? E a ajuda do Geraldo vai ser super importante. Então, era isso que eu queria colocar, a minha opinião. Não sei se eu esqueci alguma coisa, né? Mas é esse o objetivo de a gente estar com essa discussão aqui agora, né? E obrigado, Geraldo, pela ajuda. Vamos continuar nessa. E obrigada a todos vocês, né? O Carlos também é da comissão, né? Ele também foi convidado a fazer parte da comissão e ele está sendo uma pessoa assim. Eu gostava dele na Rio 2016, que ele trabalhou, e gosto muito mais agora também. E gosto de todos vocês. Foi muito bom estar aqui e estou aberta para. Falei muito, mas o mais importante era a fala do Geraldo mesmo e a gente iniciar esse movimento, né? Então, era esse o recado. A minha experiência pessoal aliada ao que a gente viveu com os próprios arquitetos no curso que a gente deu no CAU e que a gente espera continuar, né? É isso. Então, muito obrigada de estar aqui, né? Fico feliz, né? Faço parte, estou participando aqui dessa live, mas fico feliz e espero que a gente consiga evoluir nessa questão e em outras do CAU. Obrigado. Arnaldo, passo a palavra de volta para você. O Geraldo levantou a mão. Né? Muito obrigado, Regina. Antes de passar a palavra... Muito obrigado. Antes de passar para o Geraldo, peço que a Sara se descreva. Por favor, Sara. É a nossa intérprete de Libras, a outra intérprete. Vai. Bom dia, meu nome é Sara, o meu sinal é a configuração de mão em L, fechada e abrindo, fazendo o sinal de sorriso. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, meus cabelos são pretos, estão presos, tem um leve tom de loiro, que dá para aparecer. Tem 2 cachos em cada lado do rosto, estou usando alargadores, brinco de selenita, meus traços são finos, tenho um piercing no nariz, piercing em cada lado da covinha da bochecha. O meu fundo é branco, visto uma camisa de gola alta da cor preta, uma blusa 3/4 da cor preta e uso uma guia de umbanda mesclada da cor preta e vermelha. Obrigada. Obrigado, Juliana. Desculpa, porque o Arthur foi meu conselheiro suplente e ele botou no chat, né? Foi de 18 a 20. Eu troco sempre as datas. Tá? O importante da fala da Regina, da experiência dela, é que a gente, se pensa em todo esse movimento de diferenciação de anuidades, também deve pensar na acessibilidade
da instituição como um todo. Não é? Se a gente prestigia, ou, melhor dizendo, ao invés de prestigiar, equaliza os esforços, segundo o que o Giraldo descreveu, a gente tem que também fazer esse esforço de ter esse plano de acessibilidade global do CAU-BR. Geraldo, pode falar, por favor. Pois é, eu queria fazer um comentário. Primeiro, agradecer a Regina pelas palavras dela, dizer que a Regina é o nosso orgulho, né? Quando você lê aí o currículo dela, assim, e a gente se encontrou muito cedo, né, na militância, eu e a Regina, a gente basicamente começamos juntos numa mesma instituição e depois sempre a gente se esbarra, sempre se encontra. Eu me lembro daquela ação, sim, lá no CAU, quando começou, Regina, que você convidou e eu também, você me convidou várias vezes para ir ter fala lá no CAU, logo no início, né? Me lembro disso tudo, sim. E é isso, eu queria dizer que ela é nosso orgulho, mas eu me lembrei de duas coisas na fala dela. Uma foi que ela disse dessa acessibilidade, é um dos eixos lá do nosso plano, né? Que obriga as OABs e tal. Então, a gente tem que pensar num plano também isso, né? Porque as instituições, assim, a própria OAB, né, que tem que cobrar juridicamente toda a sociedade que se adeque às leis de acessibilidade, às vezes ela própria falha, né? Então, assim, no plano a gente colocou isso como um trabalho, como uma missão. Até essa semana, foi antes de ontem, aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava lá no OAB, no quarto andar, aliás, vou ter um evento lá dia 16 agora, vão ter vários, dia 21 tem, dia 23, estou cheio de eventos lá. E vão muitas pessoas com deficiência. Aí eu estava no quarto andar, fui tomar uma água, fui no bebedouro, eu nunca tinha usado esse bebedouro. Quando eu fui usar, era aquele bebedouro de parede, e ele era bastante alto. Olha que eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,80 m, então eu na cadeira, eu tenho os braços longos, né? Uma pessoa que tem 1,80 m, e eu, mesmo eu que sou uma pessoa alta, mas sou cadeirante, minha mão alcançou lá o registro do bebedouro para abrir a água, mas nas pontas dos dedos. Eu falei, poxa, se for... As mulheres geralmente são mais baixas do que os homens, né? No geral, né? É claro que tem mulher aí muito alta, mas no geral são mais baixas. Eu acho que as mulheres já não alcançam ali, entendeu? E assim, as pessoas que têm uma estatura mais baixa estão fora, né? Aí eu já procurei o gerente lá administrativo, falei com ele. Aí, no mesmo dia, ele me deu uma resposta. Olha, já falei com a empresa, eles estão vindo aqui, vão mudar de todos os andares, vão ver o que tem na norma e vão adequar. Então, assim, a gente vai também aprendendo, vai enxergando, né? Com o passar do tempo. Veja bem, assim, o prédio da UAB aqui no Rio já é bastante razoável, a acessibilidade dele é uma acessibilidade razoável. Você consegue, tem banheiros adaptados, não. Só tem um banheiro acessível, que é no quarto andar, foi feito já com acessibilidade. O dos outros andares eram aqueles banheiros com baterias, né, de boxes, então foi feito obra e tem um box em cada andar. Né? E aí tem elevador e tal, mas aí olha essa fala do bebedouro. Então a gente está sendo, a acessibilidade é um conceito que não para, né? A gente está sempre evoluindo e sempre melhorando. A gente tem que estar com esse olhar. A questão das vagas, que a Regina falou de estacionamento, por exemplo, no plano nós não garantimos vagas, né? Mas na lei, eu já me lembrei desse detalhe, lá no projeto de lei tem garantia de 2% do percentual das vagas. Quando a UAB tiver vaga de estacionamento, tem que garantir esses 2% para os advogados com deficiência. Né? Então, nós temos que ir pensando nessas questões. Só queria abordar isso, antes do Carlos falar, para eu não me esquecer esses detalhes aí que eu lembrei aí ouvindo a Regina. Super importante. Oi, Regina, fala. Rápido, para não... O Carlos está ansioso, mas essa questão das vagas, Geraldo, eu me lembro, você estava, eu acho, como subsecretário, e era o Caio, uma reunião que a gente teve na UAB, né? Eu fui, eu acho, de táxi, e perguntei lá, era da CPA, que foi a reunião na OAB, né? Uma sala da OAB, não me lembro, e aí eu perguntei, Caio, o táxi está muito caro, né? Você acha que eu consigo pegar o metrô? Aí ele me indicou um caminho para chegar lá no metrô da Cinelândia. Caramba, foi complicado chegar até lá. Foi muito difícil. Na época ainda estava com carro, mas
para chegar lá tinha que ir pela rua, era muito triste. E sentia falta das vagas lá na OAB, né? Era isso. Ótimo. Eu só queria acrescentar duas coisas. A gente, em primeiro lugar, a empatia não existe como a gente imagina, né? A gente não sabe como uma pessoa surda percebe o espaço público. A gente não sabe. A gente não sabe como uma pessoa com deficiência visual reage ou usufrui ou se integra ao espaço público. A gente precisa entender isso. A gente não sabe muita coisa. E a gente precisa ser humilde para perguntar. Essa é a razão da gente estar nessa mesa aqui com pessoas com deficiência para pensar na acessibilidade de um modo geral. Precisamos perguntar para ela. Outra coisa é a mistura entre acessibilidade e mobilidade. É um conceito, eles são imbricados uma coisa na outra. A acessibilidade não está dentro da mobilidade, como alguns afirmam. Não está. Se você não tem acessibilidade, não adianta você promover mobilidade. Se as pessoas não chegam ao seu destino, não há mobilidade que dê jeito. Então, é preciso que a gente entenda isso e se debruce e diga, poxa, preciso estudar, preciso pensar mais, preciso refletir sobre o assunto, né? Então, a terceira questão, vou passar agora para o Carlos, mas que fica muito claro para nós, arquitetos urbanistas, principalmente, é que, no nosso caso, a obra não vai ao projetista. A obra não vai ao arquiteto. O arquiteto pode representar o seu empreendimento graficamente, mas ele tem que ir ao local. Ir ao local significa todas as questões de acessibilidade presentes e de mobilidade também, que permitam que ele exerça plenamente a sua função. Então, vamos deixar isso bem claro no nosso caso específico do arquiteto e urbanista. Obras, empreendimentos estão nos seus locais, não vão até o arquiteto. É isso. Agora vamos ouvir o meu amigo Carlos, que é um colaborador assíduo, intenso da nossa comissão de acessibilidade, uma pessoa sempre disponível e operante em tudo que a gente conversa. O Carlos está aqui com a visão dele de pessoa com deficiência auditiva, oralizado. O Carlos lê lábios, ele tem deficiência auditiva profunda, mas não vou contar aqui tudo que o Carlos consegue fazer com as coisas, com a forma dele encarar arquitetura, urbanismo, acessibilidade. O Carlos é arquiteto urbanista pela Faculdades Integradas Silvio de Souza. Ele é pós-graduado pela Universidade Católica de Petrópolis, com o trabalho sobre edifícios sustentáveis, projeto e performance. Ele foi do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Rio 2016. Ele é analista de acessibilidade da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, com projeto de acessibilidade nas áreas públicas. E é colaborador, como eu já disse, da nossa comissão de acessibilidade. Carlos, você agora está com a palavra, meu amigo. Olá, bom dia a todos. Prazer, muito obrigado pelo convite, especialmente o Arnaldo e o Cal, e a Regina, a Titaprit e o Geraldo. Obrigado, Nicole, pela colaboração, pelo preparo para a Titaprit, para a Libras. Muito obrigado. Então, meu nome é Carlos Leitão. Eu sou surdo oralizado. Eu faço leitura labial. Ou seja, eu converso com as pessoas normalmente. Então, eu vou falar sobre a autodescrição. Eu estou uma camisa azul, marinho, a minha pele é branca, e meu cabelo é castanho escuro. Então, eu uso relógio, né? E no fundo, o meu quarto artístico é uma parede com pele, né? Então, eu trabalho, sou arquiteto urbanista, e eu trabalhei nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016. Tive uma experiência incrível. Eu trabalhei com meu chefe, Augusto Fernandes,
e ter pela cadeirante. E eu fiz muita experiência sobre hotelaria no hotel e sobre a vitória. E ela responsável no dia da operação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no teatro. Era uma loucura, era muita correria. Foi uma experiência realmente extraordinária. Eu nunca tive igual. Então, foi pela primeira vez trabalhar na área de acessibilidade. Isso foi uma experiência, assim, abrir a visão. E também eu trabalho atualmente em projetos, praças públicas e praças públicas voltadas para o público, preocupando com a pessoa com deficiência. É claro, a inclusão de pessoas com deficiência. Tem muitas pessoas com deficiência, tem dificuldade de chegar na área de lazer, por falta de acessibilidade. A importância é a inclusão nas vias públicas e também na escolas públicas, porque tem muitas pessoas, hoje em dia, é uma preocupação maior. Precisa ter uma acessibilidade dentro da escola. Eu fiz análise agora há pouco sobre minimizar os problemas de acessibilidade. Então, a importância, assim, tive uma experiência sobre faculdade. A faculdade realmente foi muito legal. Os professores ficaram maravilhados como a importância da pessoa deficiente na faculdade. Isso foi uma forma natural. Foi difícil, foi. Mas foi levando, foi levando. Então, é uma superação. Lembrando, eu tocava piano, né? Realmente, como eu não ouço, na verdade, uma superação. Muito bem. Agora vamos falar sobre as cotas. Sim, as cotas. E a importância de uma preocupação com pessoas com deficiência. Porque às vezes eu vejo muitas empresas não recrutam o pessoas com deficiência, especialmente auditiva e também visual e física e mental. Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Por exemplo, eu fiz uma entrevista, PCT, eles falam, e a coisa é muito inferior. Falei, o que está acontecendo? Não está preocupado com pessoas com deficiência do nível superior. É muito estranho colocar o PTT a coisa mais para baixo. Tipo, nível médio. Eu fiz de faculdade, eu fiz de pós-graduação, tem outras, fez mestrado, tem outros, fez doutorado. Por que eles colocam o PTT para baixo? Ou seja, vão dando certo. Isso é absurdo. Então, as empresas precisam parar um pouquinho para pensar, mudar a capacidade, mudar o nosso olhar. Então, como me chamou a atenção o negócio de lá, de cotas. Então, pessoal, o que é muito importante sobre o que está acontecendo no nosso país. São 16 milhões de pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência. Além disso, pessoas com deficiência auditiva possuem 2,3 milhões, 2 milhões. É muita gente para o Brasil. Então, tem que parar um pouquinho para pensar o assédio de mercado de trabalho. Quem tem de nível superior entra a área de nível superior. Precisa valorizar, precisa crescer profissionalmente. Então, o que me chama a atenção, por exemplo, se for, porque a norma fala assim lá, fala assim, 200 pessoas sem deficiência, ou seja, 3% com, desculpa, 2% com deficiência. 200 a 500 pessoas sem deficiência recrutam 3 pessoas com deficiência. Desculpa, 3% pessoas com deficiência. Então, 500, 1.000, 4%. 1.000 habitantes
5%. Eu acho muito pouco. Quantas pessoas com deficiência do país tem? É muitas. Tem muito deficiente, ficam fora do mercado de trabalho. Por exemplo, tem muitos arquitetos juntos, tentam acessar a área. Só que a gente coloca PCT, fora da arquitetura. Isso me chamou a atenção. Eu não consigo entender por quê. Eu acho que a falta de conhecimento da empresa. A empresa poderia trabalhar um pouco. Então, o que acontece? Na verdade, o mundo da arquiteto junto tentam acessar o trabalho. Não consegue, faz. O que vai acontecer? Vai trabalhar Uber, vai trabalhar como professor de intérprete, vai trabalhar outras áreas. Não sei, de arquitetura. Isso é importante ter no mercado de trabalho, voltado para a arquitetura. Como, por exemplo, eu trabalhei dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu tive muitas observações, observando o que está acontecendo, a rota, a Recife de transporte. Vamos observar sobre o fluxo de pessoas, a pessoa com deficiência. Eu tive problema, olha só, eu observei. Vamos resolver o problema, vamos trocar o problema, vamos melhorar a situação da pessoa com deficiência. Se eu consigo observar qual é a dificuldade que eu tenho. Então, qual é a dificuldade e a empresa não consegue observar a minha deficiência. Então, o que mais me chama a atenção no negócio da anuidade, o aponto do valor tão alto. E a gente consegue acabando decepcionando. O que acontece? Não é só a pessoa com deficiência, mas para todos os arquitetos. Então, fica falando o que está acontecendo, tudo abuso, o preço aumenta, RT, ficou muito pesado, fica dificuldade para a pessoa com deficiência. Por exemplo, vamos fazer um projeto sobre acessibilidade ou outro projeto de arquitetura, uma forma legalizada. Tem muitas pessoas que não são legalizadas, ou seja, ilegais, e fazem o que ele quer pagar, fica difícil. A pessoa legalizada, o arquiteto, além de pessoas com deficiência, óbvio, junto, cadeirante, metal e visual. Isso é fundamental e crucial para sensibilizar. Se você fizer um projeto ilegal, o que vai acontecer? O carro desvaloriza profissionais, desvaloriza o carro, desvaloriza. Isso não é bom. E nós precisamos trabalhar junto para valorizar o nosso profissional. A inclusão de pessoas com deficiência também. Eu vejo muitas empresas e não estão preocupadas com deficiência. Como a Regina falou, é importante colocar estacionamento acessível. Como o Geraldo falou, a dificuldade. É claro, nós temos que lutar para isso. Então, na verdade, eu já vi muitas empresas privadas, empresas públicas. O que me chama a atenção, eu não vejo pessoas dentro do mercado de trabalho. Eu quero saber a acessibilidade, como está? Nenhuma. Para um pouco para pensar como a pessoa com deficiência vai entrar no mercado de trabalho. Tem que ter isso. Chama, valorize. Então, a anuidade realmente está muito pesado. A gente precisa amenizar, precisa colaborar, precisa entender. Professor, claro, tem que falar a verdade. Nós estamos passando um momento difícil. Nós temos que, para poder lutar, quebrar barreiras, lutar o comportamento das pessoas, integrar, ter mais igualdade. Então, a gente precisa transformar mais, transformar a cidade, transformar pessoa, transformar carro, transformar profissionais. Isso vai ser bom. É isso. Na verdade, eu quero te agradecer a vocês pelo convite. Se precisar de alguma coisa, nós estamos à sua disposição.
Tá? Obrigado. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Carlos. Suas contribuições são sempre muito importantes. Geraldo, você levantou a mão. Diga. Sim, pois é. Na fala aí do querido amigo Carlos, eu me lembrei de uma coisa, porque se ele fez uma abordagem que eu acho que é muito importante, que eu quero colocar de uma outra forma, assim, bem resumida, né, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. A deficiência, né, pela a fala do Carlos, ela impõe às pessoas uma condição de custo a mais, né? Então, assim, a própria ONU determinou isso, que as pessoas com deficiência elas gastam 1/3 do que ganham, olha só, 1/3 do que ganham com a própria deficiência, né? Então, veja bem, a própria Regina colocou aqui, né, essa dificuldade que ela tem, vai de táxi, chama um táxi especial, vai de carro, não acha local para estacionar. Então, assim, isso já é custo da deficiência, porque uma pessoa sem deficiência de locomoção, por exemplo, ela pega o transporte público. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, pessoas com dificuldade de locomoção não têm opção do transporte público, né? Aliás, o transporte está ruim para todos, mas para quem tem dificuldade de locomoção não existe. Então, assim, uma pessoa cadeirante não pode sair contando que vai usar os ônibus, por exemplo, transporte por ônibus. Não tem condições. Então, ela vai ter que pegar um táxi, né? O táxi é muito caro, dependendo do local. Vamos supor que a pessoa esteja na Barra, vai para o centro. Vai dar R$90, quase R$100 um táxi desse. Se ela vai de carro, além de ter o custo da gasolina que ela vai pagar, ela vai pagar um estacionamento no centro, que a gente sabe que é muito caro. O estacionamento no centro, outro dia eu fui na Alerj para um evento, fiquei 1h30, parei no estacionamento, tem frente à Alerj ali, quando eu saí paguei R$50 de estacionamento. Então, assim, são custos que a deficiência te impõe, porque se eu sou uma pessoa sem deficiência, eu teria ido de transporte público. E ainda que eu fosse com o meu carro, eu poderia parar num outro estacionamento mais barato, não nesse, em frente à Alerj, mais longe, e ir a pé até lá. Mas, como cadeirante, eu não tenho essa opção, tem que ficar bem próximo. Então, eu tive esse custo. Então, a deficiência, no final, te põe um custo muito alto, né? E você, como profissional, aí para trazer para o nosso assunto da redução das anuidades, você, como profissional que tem que se locomover, ir ao cliente, né? Por exemplo, o surdo já tem o encargo do intérprete de sinal, porque muitas das vezes o próprio surdo tem que solucionar o problema da falta de comunicação contratando um arquiteto e levando... contratando... Foi falha aqui, estou falando no carro, falei de arquiteto. Contratando um intérprete de sinais, né? E levando consigo. Ainda que seja um intérprete amigo, ele vai ter que prover o transporte dessa pessoa, né? Do profissional de Libras, do intérprete, e vai ter esse custo. E assim vai, toda deficiência gera um custo, né? Então, por isso, esta ação afirmativa, ou essa discriminação positiva, de dar essa redução para compensar um pouco, né? Isso nem soluciona tudo, mas pelo menos compensa um pouco todo esse gasto que a pessoa com deficiência tem e o profissional com deficiência também tem para exercer a sua profissão. É isso. Maravilha. Tem o contraponto desses custos e tudo mais, quer dizer, sob o ponto de vista do CAL, a arquiteta Elaine Rossi, que é do CAL Rio de Janeiro e também faz parte lá da nossa comissão, fez um levantamento preliminar e pela quantidade de pessoas com deficiência, pela quantidade pelo percentual que seria proposto, o projetado de redução, não haveria uma influência financeira séria, dura, difícil. Não é tão custoso assim para o CAL ou para as instituições, a entidade, no nosso caso o CAL, poder bancar usando o termo do Geraldo, discriminação positiva, não é? Então, a gente não é tão complicado sobre esse aspecto financeiro, né? Geraldo... Oi, fala, Geraldo. Esse comentário seu é pertinente porque é o seguinte, os próprios números da PNAD, né, o IBGE soltou uma pesquisa antecipada do censo de 2023, que é a PNAD, e nessa própria pesquisa, essa amostra,
ela revela que das pessoas com deficiência em condições de trabalho, que está na idade de trabalhar, com potencial para trabalhar, somente 29% estão no mercado de trabalho. Desses 29% que estão... Isso, 29% das pessoas, contou pessoas com deficiência, 18 milhões de pessoas. O Carlos até falou 17, ele foi bem. A PNAD apontou 18 milhões. Então, desses 18 milhões, dos que estão em condições de trabalho, de idade de trabalhar, só 29 estão no mercado de trabalho. O número de pessoas sem deficiência chega a 67%. Das pessoas sem deficiência que estão em idade de trabalhar, 67% estão no mercado de trabalho. E as pessoas com deficiência, 29%. Não chega nem a metade das pessoas sem deficiência. E outro detalhe, desses 29%, a metade está no mercado informal. Então, assim, você tem um número de pessoas muito pouco no mercado formal de trabalho. E aí tem um outro dado, que é pessoas com nível superior, que é muito baixo. Então, assim, profissionais com curso superior, que aí é o nosso caso dos conselhos, né? É o mínimo, sabe? Assim, é um percentual que eu chutaria aí, deve ficar em torno de 1 a 2% de total dos profissionais inscritos nos conselhos, né? Então, realmente é um número muito expressivo, para que não... muito inexpressivo, perdão, muito inexpressivo, para que não faça uma política de equiparação, né, de oportunidade entre esses profissionais, né? É muito injusto não aplicar essa política, no meu entender. Perfeito. Regina, você tinha levantado a mão? Eu tinha levantado a mão, eu já até tinha retirado, mas, além de todas as questões de acessibilidade geral, do Carlos, Arnaldo, tem as questões, eu não sei se o Geraldo tem lesão medular, agora tem casos, né, de medicação que você precisa, isso também é um custo muito alto, né? Tem pessoas tetras, assim, você ter uma boa cadeira de roda para se locomover numa calçada que é cheia de buracos, custa caro, você tem que entrar em programas que às vezes existe, não sei se já acabou o Banco do Brasil, acessibilidade, medicação, falta de controle, fica internando, tudo isso demanda mais gastos ainda na tua deficiência, né? E não com vergonha ou sem vergonha, muitas pessoas têm que usar fralda por causa dessa falta de controle. E os custos vão se somando em outras medicações que são necessárias. Era isso. Perfeito, Regina. É isso mesmo. Carlos? Oi, Carlos. Você levantou a mão, Carlos? Eu me lembrei agora. Eu estava conversando num evento sobre recrutação de pessoas com deficiência. Eu me lembrei agora. E o sistema assim. E eu estava conversando sobre uma empresa privada. E falando sobre isso, sobre a pessoa com deficiência, sobre pode matar currículo e tal. Infelizmente, porque não há contrato com pessoa com deficiência, porque é muito caro. Eu perguntei por que é muito caro. Eu não entendi qual é o fantástico, porque é tanto fantástico para a empresa. Então, me chama muita atenção e aí não pode contratar pessoa com deficiência, porque é caro. Eu acho um erro absurdo. Outra preocupação também. Quando a pessoa com deficiência trabalha, ok, tem missão, para hoje. Aí eu pergunto qual é o próximo passo. Vai voltar para pessoa com deficiência, nível médio, qual? Isso me impacta muito. As pessoas não conseguem entender. Eu já vejo muito deficiente, está tentando arrumar um emprego, mas qual carro? Não consegue, é difícil. Isso é a preocupação maior, é uma demissão. Por isso, outras empresas privadas, se isso é caro, não pode contratar. Como assim? Isso é uma preocupação. É por isso que a gente valoriza o profissional. Ela
com deficiência. Aí tem uma preocupação. Obrigado. É verdade, Carlos. Tem muitos alegam, inclusive, das adaptações necessárias, dependendo do tipo de trabalho, de custos que não se justificam, na medida que você está contratando um profissional, né? Quer dizer, a gente tem que levar tudo que foi levantado aqui em consideração. São muitas variáveis, muitos eixos a coordenar e a adaptar para a gente montar essa proposta que a gente pretende fazer, né? Você levantou de novo, Carlos, ou não? Você levantou a mão, Carlos? Não, tá legal. Então, a gente, em continuidade ao que a gente fez aqui nessa nossa reunião, a gente vai continuar se debruçando sobre todos os aspectos levantados aqui, contando com a colaboração super preciosa do Geraldo, e vamos montar essa proposta e apresentar para o CAU-RJ encaminhar, né? Com a certeza de que, por tudo que nós levantamos, por tudo que nós falamos, teremos, não é uma promessa, mas é uma esperança de sucesso nesse pleito aí, né? Eu queria passar a palavra para o Geraldo para as suas considerações finais, né? Depois vou passar para a Regina, para o Carlos. Arnaldo, teve alguma pergunta? Não, não teve. Até agora o Nicolas não me passou perguntas, né? Não. Nicolas, não. Ok. Arnaldo, aliás, eu queria até fazer esse comentário, né? Porque a Regina falou que, infelizmente, ainda são uma comissão temporária, né? Até assim, para a gente... A comissão lá da OAB nasceu, na verdade, em 2008, né? E aí, só quando foi em 2019, que a gente teve essa resolução, que a gente falou aí, que teve essa coisa do plano, é que nós inserimos na resolução para que a comissão se tornasse permanente. Quer dizer, na verdade, a nossa comissão não era temporária, era uma comissão existente, mas na OAB funciona assim, a gestão lá da presidência são 3 anos sempre. E aí todo presidente ele pode criar e também demover qualquer comissão que ele quiser, né? Então, lá a OAB tem 100 e poucas comissões, são várias, né? E geralmente, quando termina aquele mandato, todas as comissões deixam de existir. E aí o presidente da nova gestão, ou se reeleito, vai reconduzir as comissões que ele achar por bem. Mas em 2019, nós colocamos no plano, e foi aprovado por unanimidade, como eu disse, né, do Conselho, e a nossa comissão se tornou uma comissão permanente. Então, nesse caso da comissão permanente, não fica mais sobre a gestão do presidente, né? Todo ano ela é reconduzida obrigatoriamente, toda gestão ela é reconduzida, a não ser que o próprio Conselho faça uma votação para tirar aquela comissão, né? Então passa a ter, vamos dizer assim, ter mais uma solidez, né, dentro da OAB. Eu não sei Entendi. Como é o estatuto local, mas... A conselheira Isabela Miller, nossa conselheira do CTA, está lembrando aqui que o CAU-BR criou esse ano uma comissão permanente especial de políticas afirmativas, né? Então, quem sabe, no guarda-chuva dessa comissão permanente, a acessibilidade também tome corpo. Agora, é toda uma incógnita na medida em que não está delineado como é que isso vai acontecer e se a acessibilidade terá um papel protagonista nessa política. Você está diluindo a importância da acessibilidade como mais uma política afirmativa. Na verdade, no caso da arquitetura e urbanismo, pelo menos no meu entender, não sei se vocês compartilham da ideia, eu acho que a acessibilidade, mobilidade devem ter um tratamento muito especial, diferenciado mesmo das políticas afirmativas em geral, porque nós lidamos com projetos, com cidade, com empreendimentos e com espaço para as atividades. Na verdade, um arquiteto é quem projeta os espaços para que sejam desenvolvidas atividades. Quando a gente fala de políticas afirmativas, nós dizemos que essas políticas serão defendidas, debatidas em um espaço.
que deve ser acessível. Portanto, eu fico aqui ansioso em saber como é que vai ser estruturada essa questão. Continuo defendendo uma comissão de acessibilidade permanente e independente da Comissão Especial de Políticas Afirmativas. Mas é algo que está andando, pelo menos existe uma atenção a respeito. Alguma coisa aconteceu. Né? Temos muito Arnaldo, eu vejo até um pouquinho, completando a sua fala, né? Se eu estou de fora, com um olhar de fora, aí me permite dar um pitch, claro, né? Mas assim, eu tenho o maior carinho por esse conselho, né? Que assim eu vi nascer e acompanhei, acompanho. E assim sei da importância dele para a sociedade e sei da importância dele maior ainda para o segmento de pessoas com deficiência, né? Que assim, se a OAB, por exemplo, é um conselho que também interfere no meio social através das leis, né? Da propositura de execução das leis, da factibilidade das leis funcionar, da efetividade, né, da lei. Mas não adianta nada se a gente não tiver acesso para ir nos lugares, para se locomover, né? Ou ter acesso, por exemplo, a sites, né? Para consultas, no mundo digital também, né? Então, assim, veja a importância do CAU, né, nisso, né? Porque ele, na verdade, assim, a OAB tem uma importância, mas ela depende, né, dessa acessibilidade. E aí, você falando de uma comissão de políticas de ações afirmativas, eu acho que é bem diferente de uma política de acessibilidade que tem que ser o radar principal do CAU, né? O CAU não pode ter falha, eu acho assim, é o conselho com maior responsabilidade no tema da acessibilidade, né? Porque não adianta nada, por exemplo, a OAB cobrar uma acessibilidade se ela não existe de fato, né? Se ela não foi construída, não foi executada, desenhada, pensada com acessibilidade. Então, quer dizer, todo aquele trabalho vai para o judiciário determinar isso. Então, quer dizer, o CAIO é uma abreviação de tudo isso, né, que rola no mundo judicial, no mundo teórico das leis. Né? O CAU é uma aplicação prática da acessibilidade. E os arquitetos têm que estar muito informados sobre isso e ter essa noção dessa responsabilidade que pesa sobre a profissão e sobre o conselho. Então, assim, acho de fundamental importância, na minha visão, talvez, assim, não vou dizer que seja a principal comissão do Conselho, mas uma das principais, que tem que ser olhada com muito carinho, estruturada, né? E ter muita atenção do Conselho, porque ela vai dar esse norte, vai estar lembrando o Conselho da responsabilidade dele dentro da sociedade com esse tema que é tão caro, porque não é só para dar acessibilidade às pessoas com deficiência, mas é mais do que isso, porque quando você dá acessibilidade a um grupo social que está excluído, e esse grupo tem possibilidade de se movimentar, esse grupo vai se autossustentar, vai se autogerir, vai tirar um peso da sociedade, ele sai das costas da sociedade e passa a uma autossustentação, né? E a autossustentabilidade. E isso gera riqueza para a sociedade. Então, veja bem, uma acessibilidade lá no final vai gerar uma sociedade mais inclusiva, mais rica, né, com mobilidade melhor para todos. Então, é muito importante essa comissão. Perfeito. E como consciência também da importância, na medida que você faz essa discriminação positiva, quem sabe não teremos mais arquitetos no conselho também, pelos custos difíceis de enfrentar. Muita gente, de repente, não está nem incluída aqui no CAU, porque não tem condições. Quem sabe que, com essa questão de diferenciação de anuidades, muitos venham a ingressar e a permitir melhoria contínua, estudo. Quer dizer, o CAU cresce com essa medida. Né? A Isabela aqui falou que ela, concordando com a gente sobre a importância da comissão de acessibilidade, ela diz que, no caso da questão da anuidade, ela acredita que uma aproximação com essa nova comissão de políticas afirmativas seja importante. Eu, particularmente, acho que, se você vai por esse caminho, a gente desvia daquilo que realmente importa, que é isso que a gente está defendendo aqui. Se uma comissão permanente especial de políticas afirmativas é fundada e eu entro no guarda-chuva dessa política sem a convicção da importância
ou da defesa da acessibilidade plena, eu creio que apoio algo que ainda está por ser discutido e levantado. Eu prefiro continuar aqui na nossa, e vamos debater mais tarde, com a nossa política da diferenciação de anuidades, pensando na comissão de acessibilidade, de uma comissão permanente de acessibilidade. Eu queria convidar o Geraldo a dar as suas considerações finais, depois Regina, depois Carlos. Pois é, eu queria despedir de todos, né, agradecendo também mais uma vez e dizer a todos, principalmente a direção do CAU, os diretores dessa instituição tão importante, que abre esse espaço para a gente falar, tão democrático também, né? Eu acho que isso é muito legal, nos orgulha muito, nos deixa honrado. Dizer para a Regina também da honra de estar sempre ao lado dela, né? É o que eu disse, a Regina é um orgulho para nós, né? E o Carlos também é um ativista, é um batalhador, já tive a oportunidade de encontrar com ele em várias ações, está sempre atento a essa questão da acessibilidade, conhece do tema, né? Então, a gente tem que ter essas pessoas também com a deficiência, né? A importância delas estarem nos conselhos, porque fala do lugar próprio, né? É o que a ONU trouxe, né? Uma frase muito importante: nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente fala de acessibilidade, tem pessoas como a Regina, por exemplo, dentro do CAU, e o Carlos, né? Falando com propriedade porque tem uma deficiência também. E técnicos, né, como você, Arnaldo, e tantos outros, que são fundamentais. Sem os técnicos também, a gente não avançaria, né? Não, Regina? Não, Carlos? Então, assim, também são importantíssimos, né? Mas é importante ter a representação. Então, assim, eu deixo essa fala final, né? E também queria até terminar com uma frase de Gandhi, que eu acho que cabe bem para nós aqui, que Gandhi diz: se você quiser transformar o mundo, seja em você primeiro essa transformação que você quer ver no mundo, né? Então, assim, se o CAU quer transformar a sociedade numa sociedade melhor, tem que ser nele mesmo primeiro essa transformação. E é disso que a gente está falando aqui, né? Maravilha. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos, porque a gente não sabe quando as pessoas vão estar vendo essa live aí que vai ficar aí no YouTube gravada, né? É isso mesmo. É. Isso, obrigado, Geraldo. Muito obrigado mesmo. A gente vai continuar conversando, mas obrigado por ter vindo, por ter se disponibilizado a explicar tudo que você tem feito no sentido que nós estamos querendo resolver, né? Regina, suas palavras. Bom, obrigado, Geraldo, pelas suas palavras, pela ajuda também. Realmente, a gente começou junto. E, além da questão da autossustentação das pessoas com deficiência, elas conseguiram trabalhar, tendo acessibilidade aos espaços, nós somos consumidores também. Nós vamos a um restaurante de vez em quando. Então, os empresários que estão enchendo as calçadas de mesas e cadeiras, se eles prepararem o seu espaço, eles vão ter mais consumidores e vão estar. E você falou do lema, né? Nada sobre nós sem nós, que surgiu há muito tempo atrás, que está na convenção. E a convenção e a LBI também falam, né, que a deficiência e a acessibilidade são conceitos em evolução, né? A acessibilidade evolui para a questão do desenho universal. Eu não estou tomando medidas só para as pessoas com deficiência, é para a inclusão com equiparação de oportunidades que você falou, né? E tirar a deficiência de mim, mas tornar os espaços acessíveis para mim e para todas as pessoas com deficiência. É um longo caminho, a gente tem muitos profissionais já capacitados. Eu represento o Brasil numa instituição internacional, como o Arnaldo falou, e assim, eu leio as normas de lá, assim, um patamar muito diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Eu espero que a gente não demore muito a alcançar esse patamar. As discussões estão em outros níveis. Eu participei de um projeto da Microsoft em calçadas, né? E, por incrível que pareça, eu não trabalhei pela cidade do Rio, apesar de ser carioca. Foram 5 cidades que participaram desse projeto: Quito,
do Chile foi Santiago e Providência. E aqui no Brasil, eu brigando para participar pelo Rio de Janeiro, porque eu queria trazer isso para cá, e foi a cidade de São Paulo escolhida, mais uma vez a cidade de São Paulo. E a gente está torcendo para que a gente consiga realizar ações na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. A gente tem um caminho a seguir, né? Mas vamos evoluir da acessibilidade para o desenho universal e para um Brasil mais acessível para todos. Muito obrigado, Regina. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo que você já tem feito e pela CTA e pela acessibilidade em geral. Carlos, suas considerações finais. Então, eu agradeço a vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite, pela participação desse evento. Legal. E obrigado pelo Arnaldo, nosso amigo também, a Regina, nossa amiga também, e o Geraldo, nosso amigo. Um prazer, muito obrigado. Falamos sobre a importância sobre a acessibilidade, né? E o Nicole, o grupo do CAL e a equipe do CAL foi muito bom para o preparo para pessoa com deficiência, assim, a legenda, a intérprete. Obrigado para a Juliana e Sara. Então, é importante, a gente se preocupa com a inclusão, né? Então, está preparando para aperfeiçoando. Então, é importante que todos os profissionais possam mudar a nossa consciência, mudar, assim, principalmente transformando, aprimorando, porque a gente vai envelhecendo, a gente está indo para frente, precisa ter mais acessíveis. Então, está com mais valorizado, mais legalizado. Muito importante. Tá, obrigado por tudo, pela participação. Todos estão aqui. Uma boa tarde, boa noite. E bom dia para vocês, qualquer lugar do mundo. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Carlos. Muitíssimo obrigado. Agradecer as intérpretes e a equipe de dos bastidores também, né? Que ajudou bastante. Todos são importantes nesse movimento. Sem dúvida. Juliana, Sara, Nicolas, Fabrício, que nos apoiaram aqui, e pessoas que não estão aqui também, nem nos bastidores, mas que também ajudaram, como o Vicente, o conselheiro que levou o caso à plenária, como a Elaine Rossi, que também não está aqui presente, mas trouxe números, inclusive já redigiu uma minuta preliminar do que a gente está querendo fazer, e é sempre uma colaboradora ativa, né? Então, por tudo isso, a gente agradece a todo mundo. Quero lembrar que a CTA tem uma característica agora bastante aberta, nós temos lá 5 conselheiros e colaboradores, como o Carlos, por exemplo, e Raíssa e outros, que mesmo não sendo assim com condição de eleger, mas têm opinião, eles têm frequentado as reuniões lá da CTA, então são colaboradores, não dá 5 pessoas tocar um conceito que está sempre em evolução e que exige uma resiliência muito grande de continuar lutando, mesmo sabendo que o sucesso pode não estar na próxima esquina, mas que precisamos insistir e, tenho certeza, vamos vencer devagarinho, todos juntos aqui. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Um grande abraço. Geraldo, um agradecimento especial para você. Vamos continuar a conversar sobre esse assunto. E tudo de bom para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, como sugerido pelo Carlos. Sabe lá quem está nos assistindo mundo afora, não é, Carlos? Tá bom. Muito obrigado. Mas um abraço. Na reunião que eu participo internacional, tem gente da Índia, tem gente de Singapura, então a gente tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite também, por causa dos fusos. O mundo inteiro, né? Tá bom. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tudo de bom para todos. Tchau, para vocês também.